Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária, momento de graça e privilegiado de partilha, de escuta da Palavra de Deus. Hoje celebramos a memória litúrgica do martírio de São João Batista, aquele que desde o ventre materno foi consagrado como o precursor do Messias. João é o profeta que aponta para o Cristo e que resume sua missão numa frase que se tornou regra de vida para todo discípulo: "É necessário que ele cresça e eu diminua." Mas hoje não recordamos apenas a sua vida austera ou suas palavras no deserto. Celebramos seu martírio, sua morte por fidelidade à verdade. Bento XVI, certa vez, afirmou: "João Batista testemunha a verdade sem medo, mesmo quando esta é incômoda." Ele não fala para agradar, mas para obedecer a Deus. Assim também, o saudoso Papa Leão XIII, ao falar do dever dos cristãos, advertia: "É próprio da missão cristã jamais calar a verdade, mesmo diante da hostilidade dos poderosos." O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena dramática e paradoxal. De um lado, João está preso, acorrentado, mas espiritualmente livre. Do outro, Herodes reina num palácio rodeado de luxos, mas interiormente prisioneiro, escravo de seus desejos, de suas paixões e do medo da opinião pública. João não se cala diante do pecado de Herodes. Ele não faz concessões. Além de não fazer concessões, ele também não adapta a verdade ao gosto do rei Herodes. Muito pelo contrário. Sua frase é direta: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Essa coragem é o que incomoda. O pecado não suporta a luz, e por isso Herodíades o odeia. A verdade sempre incomoda aqueles que preferem viver nas trevas. Aqui está a lição para nós. Muitas vezes o mundo tenta nos calar, ridicularizar a fé, relativizar o pecado. O cristão, inspirado em João, deve falar, mesmo que sua voz seja como a do profeta, solitária, mas firme. Marcos nos mostra um Herodes contraditório. O texto diz: Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Este é o retrato de muitas consciências humanas. Reconhecem a verdade, até a admiram, mas não têm coragem de segui-la. Quantos não são assim? Gostam de ouvir a palavra, mas não deixam que ela transforme a vida. Permanecem prisioneiros dos próprios vícios, das pressões sociais, do o que vão dizer de mim.
Herodes tinha poder, mas era fraco. Um homem que governa uma região, mas não governa a si mesmo. Um rei que se perde em seus desejos, em seu medo de parecer fraco diante dos convidados e acaba condenando o justo. Quantas vezes também nós, como Herodes, cedemos à pressão do ambiente, ao banquete das aparências, e sacrificamos a verdade por conveniência? No aniversário de Herodes, o palácio se transforma em palco da tragédia. Uma dança seduz o rei, um juramento precipitado o prende, e um pedido cruel sela o destino de João Batista. A cena é chocante. A cabeça do profeta num prato. De um lado, a superficialidade de um banquete marcado pela vaidade e pelo prazer. Eis o contraste que é gritante. E do outro, a profundidade de um testemunho de sangue. A morte de João é mais do que um episódio histórico, é um espelho. Quantas vezes ainda hoje a voz profética é silenciada pelo poder, pela corrupção, pelo egoísmo? Quantos Joões Batistas continuam sendo perseguidos, calados ou mortos porque denunciam a injustiça? E ao mesmo tempo, esse evangelho nos questiona pessoalmente. Diante da verdade, eu ajo como João ou como Herodes? Tenho a coragem de defender o certo ou cedo ao peso das circunstâncias? O martírio de João, meus irmãos e minhas irmãs, não é derrota. Ele é o precursor também da morte. Sua vida anunciava Cristo, a sua morte antecipa a do Salvador. Ambos são mortos por governantes fracos, manipulados pelo medo e pela pressão dos outros. Ambos testemunham que a verdade é maior que a própria vida. Bento XVI disse: o martírio de João Batista é um exemplo luminoso de fidelidade a Deus. Ele morreu por Cristo e por ter defendido a lei de Deus. Assim, ele indica para nós o caminho da coragem evangélica. Também dizia lá atrás, Papa Leão XIII, quando a verdade é negada ou silenciada, a sociedade se corrompe. Só a coragem de proclamá-la pode restituir vida ao mundo. Assim, a memória de hoje nos chama a ser cristãos coerentes. Talvez não derramemos nosso sangue, mas todos os dias somos convidados a perder algo: a popularidade, a aprovação dos outros, a vantagem imediata, para não perder a fidelidade ao Evangelho. O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, nos coloca diante de duas escolhas: ser como Herodes, escravos das aparências, do medo e do pecado, ou ser como João Batista, livres, mesmo acorrentados, porque a verdade nos sustenta. Celebrar João Batista é decidir que não queremos uma fé de aparência, mas uma fé de coerência. É abraçar a verdade mesmo quando ela dói. É diminuir para que Cristo cresça. Que João interceda por nós para que, diante das pequenas e grandes pressões de cada dia, escolhamos sempre a verdade que liberta. Rezemos assim. Senhor Jesus Cristo, que tornaste João Batista vosso precursor na vida e no martírio, dai-nos a coragem de testemunhar a verdade do Evangelho em todas as circunstâncias. Livrai-nos da covardia de Herodes, das tentações, das aparências e do medo da opinião dos homens. Fazei-nos fortes na fé, livres, fiéis na esperança e corajosos na caridade. Que também nós possamos ser voz que proclama a vossa verdade no deserto do mundo. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.